O primeiro princípio, o primeiro conselho para um coração semeador, Gênesis capítulo 2, versículo 5 e versículo 6, diz assim: e toda planta do campo que ainda não estava na terra, preste atenção nisso, ainda não estava na terra, e toda erva do campo que ainda não brotava, preste atenção nisso, ainda não brotava, porque ainda o Senhor Deus não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Versículo 6. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a face da terra. Amém. A primeira grande verdade, lição, conselho para você que é um semeador: regue antes de brotar. Regue antes de brotar. Olha o que o texto está dizendo. O texto está dizendo que ainda nenhuma erva havia brotado. Ainda nenhuma planta havia sido florescida. Mas mesmo quando a planta não havia florescida, ainda que a erva não havia brotado, Deus, como um agricultor que é, Ele regava a terra, mesmo antes de brotar. Não espere brotar para depois você começar a regar. Não espere os seus olhos verem para então você começar a regar. Não espere os filhos nascerem para então você começar a regar. Não espere casar para então você começar a regar. Não espere a empresa nascer, o empreendimento nascer, para então você começar a regar. Muitas pessoas, elas querem se movimentar, ou elas esperam movimentar, apenas quando os seus olhos começarem a ver. Elas querem regar. Elas querem regar o marido depois que o marido for transformado. Ele quer regar depois que a esposa for transformada. Eles querem regar depois que os filhos forem transformados, ou os pais forem transformados. Ele quer regar depois que ele for ordenado a diácono, a presbítero, a evangelista ou a pastor. Muitas pessoas, elas querem regar apenas depois que os seus olhos veem. Mas você não pode esperar isso. Você não pode esperar as coisas surgirem, as coisas emergirem, para depois você se movimentar em regar. Quando você rega antes de brotar, você está tendo uma atitude de fé. Rega o seu marido mesmo quando ele ainda não é o homem que Deus quer que ele seja. Regue a sua esposa mesmo quando ela ainda não se tornou a melhor expressão do que ela pode ser em Cristo Jesus. Regue os seus filhos mesmo quando eles ainda não floresceram, mesmo quando eles não frutificaram. Regue aquilo que está diante de você. Você não pode ficar refém. Depois das coisas acontecerem, então eu vou começar a fazer.
Você que é solteiro, você deve regar antes de casar, e Paulo fala muito bem sobre isso, que para o solteiro, ele cuida das coisas do Senhor. Isso é regar aquilo que está por vir. Não se rega esperando, não começa a regar depois que aparece. Antes de aparecer, já comece regando. Eu vou regar, eu vou cuidar, ainda não aconteceu. Ainda eu não estou vendo a transformação dele. Ainda eu não estou vendo a transformação dela. Eu ainda não encontrei a minha esposa. Eu ainda não encontrei o meu marido. Eu ainda não tenho filhos. Eu ainda não cheguei lá. Mas eu vou regar. Porque eu creio que aquele que liberou uma palavra, no seu tempo, esta semente vai florescer, vai se transformar em uma árvore frutífera e frondosa para a glória de Deus. Deus libera uma palavra para nós. Deus libera uma promessa para nós. E quando Deus libera uma palavra, a sua palavra é uma semente. A sua palavra é uma semente. A questão é, eu vou regar isso. Eu não estou vendo nada diante dos meus olhos, mas eu vou cuidar disso. Alguém vai dizer que você é um louco, alguém vai dizer que você é uma louca. Mas você sabe que você vai regar, porque no tempo de Deus vai florescer. Vai florescer. Oh glória, oh glória. Para os corações semeadores, Deus está dizendo: regue mesmo antes de brotar. Por 3 anos, diretos, intensivos, Deus, em Cristo Jesus, vai regar a vida de Pedro. Por 3 anos intensos, Jesus vai regar a vida de Tomé. Por 3 anos intensos, Jesus vai regar a vida de Tiago, de João, de Bartolomeu. Jesus vai regar a vida dos seus discípulos. E parece que à medida em que Jesus os regava, parece que nada acontecia. Parece que esses discípulos não evoluíam. Parece que eles não eram aperfeiçoados, parece que eles não melhoravam. Horas antes de Jesus ser assunto ao céu, esses discípulos estão se perdendo, estão sendo incrédulos, estão querendo saber quem é maior do que quem, está querendo saber quando é que o reino vai vir neste tempo politicamente. Eles estavam ainda muito confusos, mas Jesus estava regando todos os dias. Não havia brotado nada, mas Jesus estava regando. Jesus estava regando, porque ele sabia a palavra que ele havia recebido de Deus. Pai. Ele sabia, porque em João capítulo 17 ele vai dizer: aqueles que tu me deste, Deus deu, o Pai deu para ele. Ainda não tinha brotado, ainda não tinha florescido, mas Jesus decidiu regar. Regue esta casa. Derrame virtude nesta casa. Derrame virtude no coração desta mulher. Derrame virtude no coração deste homem. Derrame virtude no reino, na obra, naquilo que Deus colocou nas suas mãos. Regue antes de brotar. Tem muita gente de braços cruzados. Tem muita gente estáticos. Tem muita gente esperando 2021. Aonde que ventila-se melhoras? A médio, longo prazo, eu vou esperar o ano que vem. Não. Um coração semeador, ele aprende com o pai agricultor. Ele vai regar antes de
brotar. Eu não estou vendo nada, mas eu vou regar. Eu não estou vendo nada, mas eu vou crer. Eu não estou vendo nada, mas eu vou tratar como já estivesse aqui. Eu vou tratar como já estivesse transformado. Eu vou tratar como se já estivesse frutificando. Que Deus nos dê esta fé. Que Deus nos dê este movimento para a vida. Que Deus nos dê essa atitude de regar uns aos outros, de regar a vida, mesmo quando os nossos olhos não estão enxergando nenhum broto. Mas eu vou regar. Eu não vou deixar essa terra seca. Eu não vou deixar essa terra seca. Eu não vou esperar a chuva. Ela até virá, mas eu não vou esperar a chuva. Eu não vou esperar a melhor estação. Eu não vou. Eu vou regar. Eu vou regar. Eu vou regar a partir de uma palavra. Pastor, mas Deus disse que iria transformar ele. Pastor, Deus disse que iria transformar ela. Deus disse que iria me levantar. Deus disse que iria me usar. E por que que nada ainda aconteceu? A pergunta não é porque ainda não aconteceu. A pergunta é, você está regando? Você está regando. Você está regando a partir daquela palavra que Deus liberou ao teu favor. Diga comigo, eu vou regar antes de brotar. Eu vou regar antes de brotar. Amém? Você crê nisso? Você entende Deus falando isso para ti esta noite? Não espere as coisas se arredondarem. Não esperem as aparências surgirem. Para então você começar a regar. Segundo lugar, vamos para Salmo 126. É um texto clássico. É um texto clássico. Salmo 126. E Deus está a conversar com o seu coração semeador. Quando ele vai dizer no versículo 5... Os que semeiam em lágrimas, os que semeiam em lágrimas, os que semeiam em lágrimas, são em tempos difíceis que é tempo de semear. São em tempos desfavoráveis que nós somos desafiados a semear. Os que semeiam em lágrimas. Está doendo, mas eu vou semear. Não estou bem, mas eu vou semear. Está doendo, mas eu vou semear. Não está fácil, mas eu vou semear. Eu vou semear, então cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Deus está gritando no coração do semeador, dizendo: a recompensa da colheita é muito maior do que a dor da semeadura. Não é fácil você semear numa relação em que o outro está te contrariando. Numa relação conjugal, numa relação familiar. Tudo que nós não queremos, tudo que nós resistimos é semear na vida dele quando ele contraria, semear na vida dela quando ela contradiz, semear na vida de alguém quando este alguém não favorece.
Não há nada mais desafiador às nossas virtudes de que nós continuar semeando quando nós estamos sangrando. Nós estamos sangrando, há perdas à nossa volta, há perdas em nós. As circunstâncias vão saqueando algumas coisas da nossa vida. Existem circunstâncias que vai sacando de nós algumas coisas. E o grande desafio é que em meio a esses saques das lutas, das tribulações de pessoas, Deus diz: semeie, semeie. Semeie. Como às vezes é difícil você semear na oração, como é difícil. Como é difícil você semear no jejum, como isso é difícil. Como é difícil. E há muitas pessoas que dizem: olha, eu já semeei demais, eu já doei demais. Sabe de uma coisa? Eu ainda não vi o resultado, eu ainda não vi. Eu ainda não colhi. E muita gente vai cessando as suas semeaduras na vida, no reino de Deus. Porque não é fácil semear. Não é fácil, não é fácil. O texto fala de lágrimas. O texto fala de angústias. O texto fala de desconfortos. O texto fala de resistências. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, esposa. Deixa eu dizer algo para você, marido. Deixa eu dizer algo para você, homem e mulher de Deus. Você precisa crer que a sua semeadura, ela não é vão no Senhor. Você precisa crer que o que você deve fazer naquele trabalho, você precisa crer que o que você precisa fazer naquela empresa, naquele ambiente profissional, não é uma semeadura para o seu patrão. Você não está ali servindo o seu patrão primariamente. Você precisa entender que o seu movimento naquele trabalho, o movimento naquela fábrica, o movimento naquele escritório, o movimento naquela gerência, naquele departamento, é uma semeadura em Deus. É em Deus. Quando você semeia na vida do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, quando você semeia no reino de Deus, você está semeando em Deus. É em Deus, é em Deus, é em Deus. E Ele está liberando uma palavra, dizendo: o que semeia, quando vier a colheita, terá valido a pena. A recompensa da colheita, o que você faz de virtude em relação a pessoas, o que você faz em virtude em relação ao reino de Deus, Deus está te garantindo que o dia da recompensa será muito maior. A Bíblia diz que as aflições desse tempo presente não há de ser comparada com o peso de glória daquilo que nos aguarda. Nenhuma lágrima semeada, nenhuma oração derramada, nenhum esforço, nenhum sacrifício ficará sem devida recompensa diante dos olhos de Deus. Você crê? Diga amém. Existem recompensas maior do que a dor de semear. É por isso que Jesus, Ele não isenta. É por isso que Jesus não desiste. Hebreus capítulo 12, versículo 2 vai dizer: e o gozo que Ele estava proposto, Ele viu a colheita, Ele viu a ceifa. E o texto diz que a ceifa, a colheita era tão grandiosa, a recompensa era tão majestosa, que a dor da cruz
que a ignominia da cruz, que o vitupério da cruz, o texto diz que Jesus desprezou. Jesus é como, oh glória, quando você vislumbra a recompensa da colheita, você apequena a dor da semeadura, a dor dos processos é apequenado, porque a recompensa é maior, é maior, é maior, é maior, é maior. Bendito seja o nome do Senhor. Você crê nisso? Diga graças a Deus. Semeador, regue antes de brotar. Semeador, a recompensa da colheita será muito maior do que a dor da semeadura. Não é fácil você segurar as pontas no casamento. Não é fácil você segurar as pontas num trabalho. Não é fácil você segurar as pontas numa parentela. Não é fácil, mas há recompensa para a glória de Deus. Você pode dizer amém? Para um coração semeador. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 3. Primeira Coríntios, capítulo 3. Paulo vai liberar uma palavra. É claro que o contexto imediato aqui não é necessariamente esse, mas podemos aplicar também. Paulo vai dizer à igreja: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Oh glória, oh glória, oh glória. Eu vejo nessas palavras uma lucidez do nosso papel. O que a minha responsabilidade é plantar. A minha responsabilidade é regar. Mas não está sobre o meu domínio, não está sobre as minhas mãos o poder de fazer crescer nesse sentido. Não está. Você tem a missão de plantar na vida dele, na vida dela. Mas você não pode transformar ele e ela com as suas mãos. E o que vai desgastando muitos semeadores é que eles vão semeando e eles querem acelerar processo de crescimento. O que desgasta o coração, o que desanima o coração de muitos semeadores é que eles são empenhados em semear, eles são empenhados para regar. E sopa a terra. Vem com o caminhão-pipa e diz: não vai ficar seca essa terra. Inunda a terra. E ele quer que no outro dia o broto já vem, a planta floresce, o fruto já apareça. Ele quer com as suas próprias mãos mudar a vida deste homem, mudar a vida dessa mulher. Ele quer mudar a vida desse filho, ele quer mudar a vida das pessoas, ele quer mudar essa situação com as suas mãos. Ei, o seu papel é plantar. O seu papel é regar, mas deixa Deus dar o crescimento segundo a sua vontade. Segundo a sua vontade. Segundo a sua vontade. Existem coisas em que nós semeamos, em que o resultado é quase que imediato. Existem plantas que elas vão demorar anos. Mas eu não posso ser desequilibrado pela ansiedade, querendo que isso cresça.
Não. Eu sei o que é meu papel. E eu vou descansar no papel que é de Deus. Eu vou dormir sem culpa, porque eu estou cumprindo o meu papel. Eu estou cumprindo o meu papel como pastor. Eu estou cumprindo o meu papel de orar pelas ovelhas. Eu estou cumprindo o meu papel de deixar a minha agenda para fazer uma visita pastoral no tempo possível. Eu cumpro o meu papel de buscar ao Senhor, de me deixar na brecha para eu fluir em Deus. Esse é o meu papel. Mas eu não posso pegar alguém pelo colarinho e dizer assim, vem para a igreja. Eu não posso chegar em alguém e dizer assim, cara, desperta. Seja algo mais no reino de Deus. Brilha na vida. Você está sendo ludibriado. Você está sob o domínio de um engano. Você está acreditando numa falsa narrativa. Numa falsa narrativa. Como eu ouvi alguns dias atrás de alguém que há muitos meses não está entre nós. E quando eu fui abordar essa pessoa diz, então, pastor, é que eu tirei um tempo para refletir no meu propósito. E quando eu pensei em refletir no propósito, se ausentando do corpo, se ausentando da comunhão, ele está criando uma falsa narrativa. Eu não posso. Se eu ir para o meu lado, se eu for para o meu travesseiro todos os dias, querendo forçar crescimento, eu vou entrar em paranoia. Esse pai vai perder a paz, essa mãe vai perder a paz. Agora, o meu papel, eu preciso estar responsável nele. Se Cristo voltar hoje, eu preciso ter como Paulo diz a Timóteo, uma consciência limpa. De que o meu papel, como nós dissemos, quase todos os cultos nós disponibilizamos a nossa agenda pastoral, mas se alguém diz assim, eu estou nessa igreja há 1000 anos e ninguém nunca me visitou, essa fatura não está na minha conta. Essa fatura não vem para a minha conta. Porque a minha disponibilidade é dizer, estou aqui disponível para assistir a sua casa, para assistir a sua empresa, estou aqui para orar, vamos lá. Agora, se alguém que assenta nesses bancos diz, eu estou aqui há 1000 anos e ninguém nunca me visitou, essa fatura não vem na minha conta. Se eu ouvir isso, mas isso não atina mais nem um pingo da minha culpa. Porque eu sei o meu papel. Você tem o seu papel como um cristão. Eu não posso dobrar os seus joelhos. Eu não posso fazer curvar você. Eu não posso. Esse papel é seu. O melhor sermão será ineficaz se você não assumir a sua responsabilidade pessoal diante de Deus. Não é a igreja que é estéril, não é o altar que é estéril, é a ausência de responsabilidade pessoal, cada um tem o seu papel. Essa fatura não é para Deus, essa fatura é sua, essa fatura é minha, mas tendo cumprido o meu papel, então eu descanso, porque Deus nunca vai ficar devendo nada para ninguém. Você sabe o que acontece na vida? Sabe o que acontece? Muitas pessoas quebram princípios. Quebram princípios de masculinidade, quebram princípio de feminilidade, quebram princípio de paternidade, maritalidade, filiação. Eles quebram os seus princípios e querem que Deus dê crescimento. E reclama por que a situação não mudou há anos. É porque não houve plantio, não houve ninguém para regar. O papel do lado de cá não está desempenhado. Deus não tem compromisso em fazer crescer o que não foi plantado e o que não foi regado. Deus não tem compromisso em fazer crescer o que não foi plantado e o que não foi regado. É por isso
que o filósofo vai dizer que a floresta, quando ela é queimada pela sua própria lenha. Eu preciso assumir a minha responsabilidade. Deixa eu te falar uma coisa. Muitas vezes nós falamos sobre gratidão. Gratidão, gratidão. E gratidão é a mãe de todas as virtudes, segundo a teologia. Mas você sabe qual é a melhor resposta de gratidão? A melhor resposta de gratidão não é muito obrigado. Muito obrigado por você ter feito isso. Muito obrigado por você ter sido assim na minha vida. Muito obrigado. Não. A melhor resposta de gratidão não é verbal. Muito grato. Não. Você acha que Jesus ficou em crise porque aqueles 9 leprosos não disse muito obrigado para ele? Você acha que a questão ali é muito obrigado? Você acha, pastor Jairson, que se nós encontrássemos os 9 leprosos na praça e perguntasse assim, e aí rapaz, você é grato ou não a Jesus? Mas é claro, rapaz, sou muito grato a ele. Cara, eu estava morrendo, eu estava deserdado, olha onde que eu estou hoje, voltei para minha casa, voltei à sociedade. Esses 4 homens, eles eram agradecidos. O problema não é esse. Nunca, gente, nunca existe crise por não dizer o muito obrigado. Quando a Bíblia fala de gratidão, olha o salmista dizendo, o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Olha o salmista. Ou seja, como que eu vou responder em gratidão a Deus? E toda vez que eu falo desse texto, eu lembro da pastora Regina, né? A pastora Regina ama falar esse texto, não é? O que darei ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Como que eu vou ser grato? Aí ele explica. O que ele diz? Na sequência ele diz, pagarei. Eu pagarei os meus votos. Diga comigo, a melhor resposta de gratidão é compromisso. O problema de Deus não é que aqueles 9 não deram muito obrigado, não. É que somente um voltou para dar glória a Deus. Não é o muito obrigado, é glória, é segui-lo como discípulo. Eu entendi a minha cura e a minha resposta não é o muito obrigado. A minha resposta é me comprometer contigo. É fazer uma aliança, uma palavra empenhada. Este é o meu papel. O meu papel de gratidão às pessoas é assumir uma palavra. Eu vou cumprir o meu papel diante de você nessa relação. Eu vou cumprir o meu papel nesta relação. Eu não devo faturar na conta de Deus. Por que muitas coisas não cresceram? Deus está dizendo, você cumpriu o seu papel. Você cumpriu o seu papel. Você cumpriu o seu papel? Se cumpriu, fique em paz. Fique em paz. Não seja dominado pela angústia daquilo que aparentemente não resolveu nada. Não seja dominado por aquilo que aparentemente foi ineficaz. Não. Cumpriu o seu papel, plantou, regou. Espere, ativa a fé. Preserve a esperança. Porque Deus vai cumprir com a parte dele. Ele vai fazer crescer.
que você semeou na vida do seu marido nesses últimos dias e semanas? O que você semeou lá? O que você está regando lá que Deus pode fazer crescer? Ei, 4 meses. Tenha lucidez, qual é o seu papel? Nas suas orações, não se ocupa com o papel de Deus. E aí, Deus, quando é que tu vai fazer? Opa, isso é com Deus, isso é com Deus. Como que isso também é com Deus? Quando e como é com Deus? O que é conosco? O que é conosco? O que eu devo fazer? Agora, quando Deus vai fazer e como Ele vai fazer, isso é com Ele. Ocupa com o seu papel. Ocupa com o seu papel. Derrame o que você tem de melhor nesta igreja local. Derrame o que você tem de melhor na sua casa, no seu trabalho, nessa cidade. Empenha-se integralmente e descanse. Tenha fé de que Deus fará crescer. As nossas ansiedades é porque nós esquecemos de plantar e regar e nos ocupamos quando é que vai crescer. Por que não cresceu ainda? E Deus está dizendo, eu estou esperando semear, estou esperando regar. Te vira com a tua vida, macho, e deixa eu cuidar do meu papel aqui. Você se lembra ou não do filho pródigo? Ele chegou em casa, ele queria falar como que o pai tinha de fazer. Não, o pai não esperou ele o discurso. Não, o que eu devo fazer não compete a você, faça a sua parte. Eu vou fazer crescer. Tenha lucidez, tenha lucidez, tenha lucidez, tenha lucidez. Se você concorda, diga amém. Coríntios 9:10, e nós já vamos caminhando para o penúltimo conselho, princípio, para um coração semeador. Esse é um texto muito amplo, precisaremos só desse texto para falar sobre isso. Versículo 10, ora, aquele que dá a semente ao que semeia, também vos dê pão para comer e multiplique a vossa sementeira e aumente os frutos da vossa justiça. A primeira parte, ora, aquele que dá a semente ao que semeia. Ei! Deus financia as mãos que semeiam. Ele só vai dar semente às mãos que semeia. É como se Deus estivesse dizendo assim, olha, se você estiver disposto a semear sempre, nunca faltarão sementes em suas mãos. Pastor, é o seguinte, eu vou esperar começar a dizimar depois que o meu salário aumentar. Eu vou esperar o meu salário aumentar, multiplicar, para então eu começar a ofertar todo culto. Falácia. Se não fores fiel no pouco, no muito, nunca será. Nunca será. Pastor, assim, eu tenho um sonho de ser um provedor para o reino de Deus. Eu tenho um sonho de abençoar a obra de Deus, mas agora eu não posso. Mas olha, quando eu puder, falácia. Eu lembro quando nós estávamos na Itopava Norte, presbítero Will, Deus plantou no nosso coração um projeto muito lindo de nós usarmos as profissões para evangelizar o nosso bairro. E nós utilizamos a profissão dos enfermeiros, fomos no posto de saúde, fizemos um trabalho muito excepcional, utilizamos o dia do professor, fomos numa escola, levamos presente, fizemos teatro, foi um momento muito glorioso. E nós tínhamos um sonho de fazer para o gari, os garis da cidade. E nós tentamos ir articulando, porque é um movimento muito maior, porque não existe um grupo que atende especificamente um bairro. Então, demanda-se um trabalho enorme, uma dinâmica muito grande.
E gente tentando, não conseguiu. E aquele ano eu ia ficar muito triste. Assim, poxa, um projeto assim, era o projeto áureo nosso e nós não conseguimos. E quando estava para virar o ano, Deus disse, você não precisa esperar uma estrutura enorme para fazer isso. Você não precisa esperar. Dê sinais no seu coração de que quando o recurso estiver nas tuas mãos, você fará. E aquele ano, eu não sei se o Alejandro vai lembrar disso. Eu peguei uma quantia de dinheiro, coloquei na mão dele, e nós saímos quando o carro estava assistindo a nossa rua. E era o que nós podíamos. Nós não conseguimos atender todos os garis da cidade. Mas aquela equipe que assistiu aquela rua, aquele dia, nós assistimos. Semeamos na vida deles. E eles ficaram profundamente felizes. Fiéis no pouco. Eu queria fazer tanto isso. Dê sinais agora. Eu quero fazer tanto a obra de Deus. Olha, eu quero ir para as nações. Dê sinal. Olha lá. Olha ali nas escadas, 2 placas. Amar e servir. Voluntariando para o reino de Deus. Dá uma olhada o que você pode fazer pela igreja local. Não cola, gente. Eu quero ir para as nações. Olha, o meu negócio é nações. Ok, você tá fazendo acontecer aonde? Quando? A verdade em 2 Coríntios capítulo 9, 10, é que Deus está dizendo, olha, se as suas mãos estiverem favoráveis para semear sempre, eu não vou deixar faltar nas suas mãos. Eu fui perguntado por uma advogada numa aula, por que, pastor, que tem muito crente que olha, tudo não prospera, pastor, não prospera, não tem dinheiro, a coisa não vai, sempre no vermelho, sempre no limite, nunca sobra, o dinheiro parece um ninja, evapora numa fumaça. É verdade, o negócio é tenso mesmo. Você recebe hoje, amanhã, sumiu o negócio. Você olha o seguinte, tem algumas razões, eu apresentei várias para ela. Mas eu disse assim, olha, existe algumas pessoas que Deus não pode dar, Deus não pode dar. Deus não pode dar porque piora a pessoa. Piora. Tem gente que se ganhar muito dinheiro, ele abandona a família, ele abandona a igreja, ele abandona... Não, esse camarada, ele sobe numa gilete e pensa que está no palco. Não, Deus vai piorar alguém dando dinheiro, mas de jeito nenhum. Então Deus mantém ali no limite. Não é porque Deus é mau, é porque essa pessoa, ela não tem essa estrutura, essa maturidade. Você não conhece ninguém não que melhorou de vida e abandonou? Mas eu disse assim para ela, mas tem gente que Deus não pode multiplicar, porque se Deus multiplicar, Ele não abençoa ninguém. É só Ele. É só Ele que troca de carro, é só Ele que troca de guarda-roupa, é só Ele que mobília a casa, é só Ele. Nem a mãe, nem o pai, nem um amigo, nem a amiga, Ele não paga uma coxinha para ninguém. Quando não era crente, falava, eu pago a rodada para todo mundo aqui. Aceita Jesus, não paga um picolé para ninguém, pelo amor de Jesus Cristo. Fala para mim, Deus intenciona abençoar um coração? Mas de jeito nenhum, de jeito nenhum. Um coração que não é movido à generosidade, Deus não tem compromisso em financiar essas mãos. Deus não tem compromisso de financiar essas mãos. Aquela mão que semeia, jamais vai faltar semente. Jamais vai faltar semente.
semente, jamais faltará sementes para as mãos que semeia. Quem crê nesta palavra, quem crê nessa palavra, aplauda o nome do Senhor Jesus. Eu termino falando ao seu coração, semeador. O clássico texto de Mateus 13. Um semeador saiu para semear. Um semeador saiu para semear. Primeira coisa que Deus quer conversar com você: seja os que alimentam. Saia para a vida com sementes. Não saia para a vida com mãos vazias, querendo receber. Saiam para a vida com as mãos abertas para entregar. Vai para aquele ambiente de trabalho, não pelo montante do salário apenas, mas vai o quanto que você tem para entregar para aquele ambiente, para vir aquelas pessoas, daqueles liderados e para aquele líder. Entra para esta relação conjugal, entra para esse matrimônio, entra para esta igreja, vai para a vida como aqueles que têm para alimentar. Eu estou aqui com as minhas mãos abertas porque eu tenho algo para te oferecer. Eu tenho vidas em minhas mãos, porque semente é vida. Eu tenho vidas para te entregar. Um aperto de mão eu vou deixar uma semente. Um abraço eu vou te deixar uma semente. Um sorriso eu vou te deixar uma semente. Um olhar eu vou te deixar uma semente. Eu não vou entrar em contato contigo para sacar você. Eu não vou entrar em contato contigo para subtrair você. Eu vou entrar em contato com a vida para alimentar aquilo e aqueles que estão à minha volta. Essa é a grandeza na vida de Jesus. Essa é a grandeza na vida de Jesus. Ele sai para semear. Ele sai com semente em suas mãos. Ei, semeador, a vida precisa de você. Ei, semeador, a pergunta que o semeador faz quando chega em um ambiente não é: o que vocês podem fazer para me ajudar? Não. Essa não é a pergunta do semeador. O que vocês podem ajeitar aí para melhorar para mim? Não. A pergunta do semeador é: o que eu posso fazer para melhorar esse ambiente? O que eu posso fazer para melhorar esta casa? O que eu posso fazer para melhorar esse trabalho? O que eu posso fazer para melhorar esta igreja? Para melhorar este culto? Para melhorar esse estacionamento? O que eu posso fazer para melhorar aonde que eu estou? O que eu posso fazer para melhorar? Mentes semeadoras. Mentes semeadoras. Quando nós olhamos para a vida desse semeador, no capítulo 13, nós aprendemos de que o maligno não quer a sua semeadura. Não quer. Porque quando ele semeia, o texto fala que a primeira coisa que acontece, uma ave é despertada. E essa ave é despertada para subtrair a semente. E o texto vai dizer que o símbolo dessa ave é o maligno. Não, o maligno não quer que você se ergue como um semeador, como uma semeadora. Não quer. O diabo não quer que você semeia no reino. O diabo quer que você olhe para o dinheiro como quando que você pode se enriquecer e não quando que você pode traduzir as suas virtudes. O diabo não quer que você se desperte para semear em gente.
O diabo não quer que você seja erguido como um semeador na vida. Ele não quer. Ele quer que você seja avarento. Ele quer que você retenha. Ele quer que você pense unicamente em você, seu tempo, suas prioridades. Não seja gente, não seja reino, não seja glória de Deus. Ele não quer que você seja um semeador segundo Deus. Ele não quer. Ele quer que o espírito do sanguessuga e as suas duas filhas Dadá seja a sua natureza. Ele não quer que você seja um semeador, que você seja uma semeadora. Ele não quer que você olhe para aquele guarda-roupa, com aquelas roupas que já faz ano que você não usa. Ele não quer que você doe aquilo. Ele não quer. Ele não quer que a sua vida, o seu patrimônio sirva a gente, pessoas. Ele quer que você só acumula. Ele quer que você fale para a sua alma as palavras daquele rico: alma minha, come e bebe por muito tempo. Por muito tempo. Deixa eu te falar uma coisa. Muita gente fica preocupado demais sobre o anticristo. Chip 666, Deus me livre. Ai meu Deus, cadê ele? É ou não é? Tá ou não tá? Então deixa eu falar uma coisa. A Bíblia diz que o espírito do anticristo já está. Então deixa eu falar uma coisa. A palavra Cristo significa ungido. Ungido para quê? Ungido para ser uma oferta em favor dos seus irmãos. A palavra Cristo é aquele que é a oferta em favor dos seus irmãos. Cristo é aquele que dá a sua vida em favor dos seus irmãos. Isso é Cristo. Agora, anticristo é aquele que não se doa em favor dos seus irmãos. Anticristo é aquele que não compartilha em favor dos seus irmãos. Anticristo é aquele que não parte em favor dos seus irmãos. Isso era tão característico de Jesus que quando ele partiu o pão, os discípulos no caminho de Emaús abriram os olhos. Somente um conjuga o verbo partir dessa maneira. Muita gente vivendo o espírito do anticristo dentro de casa, acumulando o que nunca deveria reter. Acumulando o que nunca deveria reter. Ei, o inimigo não quer que você semeie. O inimigo vai querer gritar no seu ouvido de que, não, esse dinheiro vai para homens, não, esse dinheiro, o inimigo vai tentar adulterar o seu entendimento para que você não se ergue como um semeador, como um provedor na vida. Ei, a parábola do semeador grita aos nossos ouvidos: semeia incondicionalmente. 4 terrenos, somente um bom, mas todos semeados. Eu vou repetir: apenas um bom, 3 ruins, mas nenhum sem ser semeado. Ei, coração semeador, não selecione a sua semeadura. Semeie. Semeie. Beira do caminho, pedregal, espinho, eu vou semear. A minha vida é semear. Deus me deu semente para semear. Eu não serei seletivo. E lembre-se que no texto do terreno é gente. Eu vou semear. Eu vou semear. Eu vou semear. Eu vou dar o que precisa, não o que me pedem.
Vou dar o que precisa, não o que me pedem. Mas eu vou semear. Eu vou semear. Incondicionalmente. Ah, deu certo. Amém. Não deu, eu semeei. A semente que caiu ali será um testemunho que alguém amou, que alguém orou, alguém se importou. A semente que eu semeei na vida dele, na vida dela, não pode ter vingado, ele não pode ter sido transformado. Quantas multidões que Jesus semeou? Fala para mim. Quantas pessoas que Jesus curou, expulsou demônios. E nem por isso eles eram boa terra. Mas no dia do juízo, meu querido, fala para mim. Nenhuma dessas terras vai dizer, eu não te quis, porque ninguém nunca olhou para mim. Ninguém nunca fez nada por mim. Ninguém nunca se importou comigo. Mas na hora, o Espírito de Deus trará a memória daquela semente que você derramou naquela terra. Você é indesculpável, porque alguém já semeou na sua vida. Ei, filho, a sua mãe falou para você não casar, o seu pai disse para você não ir por esse caminho, mas você não importou, não ouviu conselhos, foi semeado. Foi semeado. Seja um semeador incondicional em nome de Jesus. Você sabe quem seleciona? É religiosos. Sabe quem seleciona? É fariseu. Sabe quem seleciona? É escriba. Não entra na casa de Zaqueu, não semeia em Zaqueu, ele não merece. É a religião que grita dizendo, anda na vida entre o que merece e o que não merece. Entra na vida a partir dos critérios meritórios. Isso é o que a religião diz. Não. Seja um semeador incondicional. Seja um semeador incondicional. Por quê? Porque não há perdas. Não há perdas. Não pense que esse semeador levou prejuízo pela semente que caiu na beira do caminho, pela que caiu entre os pedregais e entre os espinhos. Ele não perdeu. A colheita que virá da boa terra superará. 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 Coragem. Jesus não desperdiçou milagres para ninguém. Ele fez. Ele aliviou a dor. Eu fico olhando às vezes algumas pessoas que querem proibir milagres. Eu fico olhando algumas pessoas e digo, essas pessoas só querem milagre, não querem Jesus. Mas pelo amor de Deus, se Jesus fez milagre para a multidão, nós não vamos ser canais de milagres hoje. A nossa missão é semear. Vem, vou orar, vou expulsar demônio, vou curar os enfermos. Eu vou derramar sementes. A minha missão é semear. Que nenhuma terra à minha volta fica sem semente. Eu vou derramar sementes, porque eu sei que Deus me deu semente para semear, e não há perdas na vida de um semeador. Não dê a voz ao diabo que diz, não semeie porque não vai resolver. Isso é o diabo que está gritando. Não semeie, porque não vai mudar. Não semeie, porque não será transformado. É o diabo que está dizendo isso. É o diabo. Porque se ele faz sol se levantar entre justos para justos e injustos, quem é nós para não fazer o mesmo? Quem é nós
para não derramar virtude na vida de todos que estiver à nossa volta. Deus te plantou nesta igreja, Deus te plantou na sua casa, Deus te plantou onde que você está, para você ser um celeiro de semente. Coragem, coragem para semear, coragem para se doar, coragem, porque nada será perdido, nenhuma palavra empenhada, um ato de bondade derramado ficará sem justa retribuição diante de Deus. Quem crê nesta palavra, fica em pé comigo e aplauda o nome do Senhor Jesus. Deruluburi de Sterrambucamen de Olonduri de Zanto. 4 meses para você levantar este coração semeador e ir para a vida, sem se preocupar com o crescimento, mas cumprindo o seu papel. 4 meses para você regar aquilo que a mídia diz que não vai dar certo, regar aquilo que os noticiários dizem que é só o ano que vem. O seu papel é regar. Regue com fé, regue com as suas lágrimas, regue com as suas orações, mas regue com compromisso, regue com aliança. Não regue com vitimismo, não regue com coitadismo, regue com a sua responsabilidade, cumprindo o seu papel, sendo fiel nos pequenos recursos, nos pequenos movimentos. Dê sinais que as suas mãos é aquelas que semeiam. Você não é definido, em certo sentido, por aquilo que você recebe. Você é definido por aquilo que você semeia. Há um coração de semeador, de semeadora em ti. Viva isso nesses 4 meses. O que você quer viver de Deus nesses 4 meses? Semeia no mundo espiritual, semeia na vida, semeia, regue, semeia, e dorme o sono do justo, e dorme no travesseiro da paz, dizendo: Deus, eu plantei, eu reguei, e a minha fé está em ti, que não esquece e nem desampara aqueles que em ti confia. Amém, amém. Coloca a mão no seu coração em nome de Jesus. Faça uma oração onde que você estiver. Faça uma oração onde que você estiver. Zderamburi de Rambili Folan de Comuri. Teu é bar de comum telabi de comum de revevosuri. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Empenhe uma palavra aí no mundo espiritual. Empenhe uma palavra que você semeará nesses 4 meses como nunca. Empenhe uma palavra que nesses 4 meses você semeará. Empenhe uma palavra que você plantará nesses 4 meses. Você não vai esperar o céu ficar limpo, você não vai esperar as nuvens dissiparem para você semear. Você não vai esperar 2021. Ele já começou. O que você vai colher lá, você tem de semear hoje. Assume um compromisso com Deus, assume um compromisso com a igreja local, que você semeará, que você semeará, que você semeará. Aleluia.